Olá, pessoal, boa noite. Vim contar um pouquinho sobre a minha história com TDAH. Para quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele é um problema neurotípico, ou seja, a formação do cérebro, né? A forma como ele foi concebido e como faz essas sinapses, ela é um pouco diferente das outras, mas aí a gente entraria numa neurociência e eu tô tentando fazer um vídeo um pouco mais curto. Mas eu vou explicar um pouco sobre a minha história, sobre o meu processo. Desde criança eu tinha muita dificuldade em aprendizagem, eu me perdia muito, eu perdi o foco, eu não entendia o porquê que eu era uma criança muito criativa, muito imaginativa. E tudo isso depois acabou fazendo sentido por estar relacionado, né, ao TDAH. Quando eu estava na faculdade, depois de anos tendo problemas com a aprendizagem, mesmo assim eu consegui entrar numa boa universidade pública. E quando eu estava fazendo a universidade pública, eu lembro que teve um congresso sobre déficit de atenção. A área que eu atuava era a área de licenciatura, né? Então eu era professora e tinha um congresso que era tanto para as pessoas da licenciatura como fonoaudiólogos e psicólogos, que foi na Unesp de Marília e foi, acho que, o melhor congresso que eu já fui na minha vida. Era maravilhoso, que era era um congresso sobre TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, e também do aspecto autista, tudo voltado, né, nesse congresso eles voltaram muito para várias questões, então tinha questões, né, de dinâmicas na escola, de outros padrões, neurociência também era abordado, então assim, ele foi fantástico, muito completo. E quando eu fui nesse congresso, eu lembro que várias chaves viraram, assim, eu tinha por volta de, sei lá, 22 anos, eu era bem novinha, e eu passei a ver todos aqueles diagnósticos e pensei, eu falei, gente, eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso. E eu lembro que na época que eu tinha escola, né, que eu ia pra escola, eu lembro que eu era uma aluna muito difícil, e que inclusive a diretora daquela escola tinha indicado para eu passar com uma psicopedagoga, com uma psicóloga, né, para o acompanhamento pedagógico, fluir naturalmente. Depois, quando eu voltei para São Paulo, eu, ainda com aquelas questões ali do congresso e tudo borbulhando muito na minha cabeça, né, eu resolvi entrar em contato novamente com aquela psicóloga que tinha me atendido na época da infância. E aí, quando eu sentei com ela, eu sou uma criança do final dos anos 80. Quando eu sentei com ela, eu falei, eu tenho TDAH, não tenho? E ela riu, ela falou assim, sim, só que na época não era diagnosticável. Era uma doença muito nova, né? Então não tinha diagnósticos precisos. Por um lado, né, assim, eu fiquei embasbacada. Por outro lado, eu fiquei muito feliz de ver que pelo menos eu não tive que tomar Ritalina, porque eu sou um pouco contra a medicação. Eu nunca tomei Ritalina, nunca necessitei tomar nenhum remédio controlado por conta desse diagnóstico tardio também. E voltando a isso, foi um processo muito de cair as fichas, eu lembro, assim, quando eu conversei com ela, e eu falei assim, eu tenho, e ela falou assim. Então, a partir desse momento, acabei trabalhando muito com base no autoconhecimento. E através desse autoconhecimento, eu já me policiava, né, o que era o do TDAH, o que era meu, e eu conseguia ir mapeando. Isso foi um processo fantástico, porque assim, hoje eu sou uma excelente aluna, sou muito aplicada, muito dedicada às coisas que eu faço, mas eu descobri as coisas que funcionavam para mim. Eu descobri os meus próprios métodos para que eu pudesse viver de uma forma muito plena e que eu conseguisse atingir as minhas metas. E foi tudo pautado muito no autoconhecimento. Hoje, com a minha idade de mais de 30 anos e vendo todos os tipos de terapia, estudando sobre isso, uma coisa que eu deixo de conselho para as pessoas é a hipnoterapia, porque a hipnoterapia, ele vai fazer esse processo de você conseguir desbloquear coisas de dentro da sua mente, você conseguir ajustar a sua melhor versão. Então, isso é maravilhoso.
Aconselho muito, né, que quem puder passar pelo processo de hipnoterapia para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aconselho que passem com uma pessoa que conheça, né, o TDAH, de repente um terapeuta que já passou pelo processo ou que já estudou sobre TDAH, porque ele tem algumas coisas sutis.